Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu quero aproveitar esta nossa oportunidade e compartilhar com vocês uma breve reflexão, que com certeza ela irá abençoar a sua vida. E a palavra que estaremos refletindo, ela vai estar no livro de Salmos, Salmo de número 133, versículo 1, onde o nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Meus irmãos, eu já gostaria de te convidar a refletirmos juntos, dentre tantas aflições e atritos que temos passado, alguns e muitos somente por nossas causas, e algumas das outras até por causa de nossos próprios irmãos. Mas a pergunta que aplicamos com o nosso texto é: como está a nossa comunhão com Deus? Ela vai bem ou anda meio que abalada? E se ela está bem, se ela caminha bem, com esta resposta, meus irmãos, eu alinho uma nova pergunta: como está a minha comunhão com meus irmãos? Mas se temos apenas nos preocupado em amar a Deus e não ao nosso irmão, até aquele que vive nos afrontando e nos tirando a paz, a nossa Bíblia ela vai nos exortar dizendo que todo aquele que diz amar a Deus e não ama a seu irmão, ele é mentiroso. Pois como pode alguém dizer que ama a Deus a quem nunca viu e não amar a seu irmão a quem viu? Uma coisa que quando vamos à casa de Deus e em Deus buscamos, meus irmãos, é morarmos todos no céu. E com a nossa Bíblia, nós aprendemos que, assim como os adúlteros, assim como os idólatras, assim como os efeminados e também os feiticeiros, meus irmãos, os mentirosos, eles não herdarão o reino de Deus. Portanto, a Bíblia também nos diz assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo de número 5, versículo 23 e 24, fala desta maneira: Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Meus irmãos, até se queremos fazer algum bem e se o nosso irmão, se ele não estiver bem comigo, contigo, conosco, nem ofertar podemos. Eu preciso te dizer que se queremos estar bem com Deus e irmos morarmos juntos nos céus, nós precisamos também nos reconciliar com os nossos irmãos. Meus amigos, se há algum espírito querendo ou mesmo tentando jogar entulhos em nossos poços, sejam todos eles repreendidos em nome de Jesus. Assim como os poços, eles produzem e fornecem a preciosidade de águas, que os nossos poços, meus irmãos, que os nossos lugares preciosos sejam cheios, mas cheios da presença de Deus, cheio do amor de Deus, cheio, meu irmão, da paz que só em Cristo Jesus alcançamos, a paz que excede todo o entendimento. E que ninguém, meus irmãos, que ninguém ficará jogando, nem muito menos entulhando os meus, nem os seus, nem os nossos poços, com nada do que não venha, do que não proceda de Cristo Jesus. Meus amados, ainda assim, como a minha vida física, do mesmo jeito que a minha vida física, ela é por demais importante, mais ainda é a nossa vida espiritual. Pois quando eu cuido do meu espírito, eu vivo bem. Quando eu trato e valorizo o meu espírito em minha vida, meu irmão, ainda que tenham lutas, ainda que nossa vida haja algumas adversidades, ainda em tudo, nela com Cristo, sempre te irá muito bem. O nosso corpo, do mesmo jeito em que ele tem e sente fome e sede, meus irmãos, o nosso espírito, ele também tem fome e sente sede. Mas a sede, meus irmãos, a sede que ele sente sempre será de Deus. A pergunta que eu faço aqui é: aquilo que temos oferecido ao nosso espírito tem saciado? Só há um alimento que sacia e deixa o nosso espírito fortalecido. E esse alimento, meus irmãos, é a palavra de Deus.
Em nosso texto inicial, o salmista ele declara de uma forma poética desse jeito: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Meus amados, a comunhão em Deus, a comunhão nas coisas santas e de Deus, ela nos permite e nos conduz a uma unidade. A comunhão em Deus, ela nos faz avançar e sair da estagnação. A comunhão em Deus, o que é bom para o todo da igreja, o que é bom para todos na casa de Deus, também é bom para apenas um. O que todos buscam na casa de Deus é irmos ter uma morada nos céus. A comunhão em Cristo, ela nos faz, meus irmãos, avançar. E aonde ela se manifesta, ainda que hajam barreiras, ainda que hajam dificuldades, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. A comunhão em Cristo Jesus, ela é como a verdadeira vontade de Deus, que para todos nós, aonde a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, para nós a vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita. E a vontade de Deus para nós, ela é agradável. Amém? Meus irmãos, que possamos estar em Cristo Jesus, em comunhão com todos os nossos irmãos. Amém? Meus amados, eu gostaria de te convidar a se reconciliar, não somente com todos os seus irmãos, mas também, assim como em Mateus capítulo 5, versículo de número 44, ele também nos orienta. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do nosso Pai que está no céu. Amém? Meus amados, sobre esta palavra, eu também quero te convidar, a quem ainda não fez, a ter uma comunhão com o nosso Deus, pois só se assentará à mesa dele e com ele, quem com ele, Jesus, tiver a comunhão. Amém? Meus irmãos, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e diga um sim para Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no seu livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, guardem essa reflexão em seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais com cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.